E aí, gente, tudo bom? Espero que seja tudo bem com você e com sua família. Dando continuidade ao nosso curso aqui de matemática, nós vamos estudar hoje, agora, funções trigonométricas. Tudo bem? Existem diversas funções, seno, cosseno, tangente, cossecante, secante. Calma, não vamos estudar tudo isso. Vamos apenas nos atentar para seno, cosseno e tangente. Por quê? Porque é o que mais cai. As outras raramente caem no Enem. Então se acalme e vamos colocar nossa atenção apenas para essas três, seno, cosseno e tangente. Vamos começar hoje com a função seno. Mas antes de tudo, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu não estou aqui para ensinar vocês, porque Paulo Freire já deixa isso bem claro. Ninguém ensina ninguém, ninguém educa ninguém. O homem, ele constrói o conhecimento por forma comunitária. Então, nós temos que ter aqui uma parceria para poder criar esse conhecimento juntos. E o que é analisar a função seno? Basicamente, fazer o estudo dessa função é responder três perguntinhas. O que é o domínio, quem é a imagem e quem é o período. O domínio são todos os valores que a função pode ter no eixo do x, que é aquele do eixo das abscissas. A imagem são todos os valores que a função pode ter no eixo do y, que é a nossa ordenada. E o período, ele diz pra gente quantas vezes aquela função vai se repetir, o gráfico dela, tudo bem? Basicamente é isso. Então, para a gente fazer esse estudo, a melhor forma possível é montar o gráfico dessa função. Mas para a gente montar o gráfico, é só fazer aquela nossa tabelinha que você já está acostumado a fazer, que você já fez na função afim, na função quadrática, na função logaritma. É a mesma tabela. A diferença é que aqui nós vamos ter ângulos. E esses ângulos aqui você pode usar tanto em grau ou em radiano. Mas geralmente é mais em radiano que é cobrado. Então vamos nos habituar a isso. Tudo bem? Então aqui, ó, f de x é igual a seno de x. Isso daqui também pode ser escrito de uma outra forma. Pode ser escrito dessa forma aqui também, ó. Y igual a seno de x. Então, ó, f de x é a mesma coisa que y. Tudo bem? Bora relembrar o que é uma função. O que é uma função? Função, você tem que imaginar dois conjuntos. Esse conjunto daqui tem uma relação com um elemento desse conjunto daqui. Isso é a definição de função, apenas isso. Como é que é função trigonométrica? Trigonometria, se a gente for ver a etimologia da palavra, trigonometria basicamente é medida de ângulos. Então, esse valor daqui desse conjunto vai ser um ângulo desconhecido. E nós vamos ter aquela função, que no nosso caso aqui é o seno. Então, olha lá, esse x faz o papel do ângulo desconhecido e esse f de x é a nossa imagem desse ângulo desconhecido, que é a nossa função. Deu para entender? Então, bora começar aqui. Nós temos vários valores aqui, ó. 0, π dividido para 2, π, 3π dividido para 2 e 2π. Isso aqui tem radiano. Em grau seria 90, 180, 270, 360. Esses valores de x aqui são valores arbitrários. Eu que escolhi colocar aqueles valores. Mas por que eu escolhi aqueles valores? Por causa do nosso ciclo trigonométrico. Mas antes de falar do ciclo trigonométrico, eu quero mostrar para vocês da onde que surgiu esse ciclo. É só você olhar para o esqueminha aqui de baixo. Você já sabe que existe um plano cartesiano, certo? Existe um plano cartesiano. E aqui é uma circunferência. E essa circunferência tem raio igual a 1. Você vai pegar essa circunferência e colocar dentro do plano cartesiano. O centro da circunferência vai ser exatamente a origem desse plano. Vai ficar bem aqui. Então você vai ter um desenho desse tipo aqui. Como o raio aqui é 1 e esse raio percorre toda a circunferência, então nós vamos ter 1, 1, menos 1 e menos 1. É a mesma coisa que tem aqui, ó. 1, menos 1. 1, menos 1. Tudo bem?
E como nós estamos falando de ciclo trigonométrico, nós estamos falando de voltas. Então, uma volta completa, você sabe que é 360 graus. Então, ó, ele tem um sentido anti-horário. Então, começa do 0, 90, 180, 260, 270 e 360. Uma volta completa. O seno é a medida do eixo do y. E cosseno é a medida do eixo do x. Como nós vamos trabalhar hoje somente o seno, então esqueça o eixo do x e olhe apenas para o y, que é a nossa ordenada. E nós vamos colocar os valores aqui. Existe uma tabela, só que eu não quero que você grave nada. Eu quero que você aprenda de onde veio aqueles valores. Como é que a gente vai fazer isso? Olhando para o nosso ciclo trigonométrico. Lembrando que nós vamos calcular medidas. Trigonometria é isso, é calcular medidas. Então olha lá, o valor desse x aqui é 0. Aí você vai olhar lá para o ciclo, onde é que está o 0? O 0, ele fica bem aqui, ó, porque não deu nenhuma volta. Então você vai projetar esse 0 para o eixo do y, porque você sabe que seno é a medida no eixo do y. Se eu pegar esse 0 e projetar aqui, ó, vai dar certinho na origem. Então aqui também vai ser 0. Então nós vamos colocar aqui o valor de 0. Viu como é fácil? Aqui, ó, o valor é 90. Lembrando que eu estou substituindo. No lugar do x, ó, eu vou colocar 90. Então é como se eu pegasse esse 90 e colocasse bem aqui. Eu ia fazer seno de 90 graus. 90 graus, ele está bem aqui, ó. E percebe que ele já está no eixo do y. Então a projeção dele, ó, é o próprio ponto 1. Então aqui é 1. Próximo. Π. O π está bem aqui. Projeta para o eixo do y. 0. 3π dividido para 2. 3π dividido para 2, menos 1. E 2π deu no 1. Opa, desculpa. 2π projeta para o eixo do y e deu 0. Feito a tabela, você vai lá para o gráfico. Então, olha lá. Você percebe que veio aqui, ó, pares ordenados? Esses pares ordenados nós vamos colocar aqui no gráfico. Então, primeiro ponto, 0 e 0. É esse ponto aqui da origem. Segundo ponto, π dividido para 2 e 1. Π dividido para 2 e 1. Então, a gente vai e marca aqui esse outro ponto. Próximo ponto, π e 0. Π e o 0. É aqui. 3π dividido para 2 e menos 1. Próximo ponto, 3π dividido para 2 e menos 1. 2π e 0. 2π e 0. A vontade que o aluno tem é de traçar retas. Mas cuidado, aqui não é reta, é curva. Então o gráfico vai estar esse formato bem aqui. Tudo bem? Detalhe importante, esse gráfico ele continua infinitamente para a esquerda e infinitamente para a direita e sempre fazendo essa movimentação aqui, tudo bem? Só que tem um detalhe, para a esquerda os valores estão negativos. Então lembra que eu falei para você que o ciclo trigonométrico ele vai fazendo ele percorre um sentido anti-horário. Quando a gente está trabalhando com valores negativos, é como se ele estivesse trabalhando no sentido horário. Deu para entender? Ele está fazendo o sentido inverso. Então, nós podemos complementar aqui, ó. O gráfico ia descer, depois subir e voltar para cá. Ele também podia continuar para cá, tá bom? Aqui ficou meio feinho o meu gráfico, mas dá para eu complementar aqui, ó. Esse ponto marcando aqui embaixo, no ponto 1. Depois voltava lá para cima, passando por esse ponto. Ele cresce infinitamente para os dois lados. Esse tipo de gráfico aqui, que faz tipo uma onda, é uma senoide. Nós chamamos ele de senoide, tudo bem? Pronto,
fez o gráfico, nós podemos responder essas 3 perguntinhas bem aqui. Primeiro, domínio. Quando você quer falar sobre domínio, é só você olhar para o eixo do X. Então, esse é o eixo do X. E essa parte aqui, que é o desenho do gráfico que está de amarelo, se você pegar qualquer ponto, qualquer parte desse gráfico, ele sempre vai ter uma projeção no eixo do X. Se eu pego esse ponto, sempre vai ter uma projeção no eixo do X. Se eu pego esse, sempre vai ter, ó. Qualquer ponto que eu pego, sempre vai ter uma projeção no eixo do X. E ele vai percorrer infinitamente os dois lados. Então, o domínio aqui são todos os reais. Conjunto dos números reais. Tudo bem? A imagem, você tem que olhar para o eixo do Y. O eixo do Y está aqui. Então, ó, qualquer ponto que eu pegue aqui na função, ele vai bater aqui, ó. Bate aqui, esse bate aqui, ó. Percebe que ele está em um único intervalo, ó, de -1 até 1. Então, a imagem, ela vai de -1 até 1. Tudo bem? E o período? O período é você analisar quando é que o gráfico vai ficar se repetindo. Então, olha, ele começou aqui na origem, subiu, tocou no eixo do X, desceu e voltou de novo no eixo do X. Então, ó, esse movimento aqui, ó, representa um período. Então, se eu continuar o gráfico para a direita, ele vai ficar repetindo esse desenho aqui. E se eu continuar ele para a esquerda, ele vai ficar repetindo esse mesmo desenho. Então, esse desenho aqui, ó, é 2π. Ele levou 2π para dar uma volta completa. Tudo bem? Então, o período aqui é 2π. Só que eu quero te mostrar uma coisa. Tem uma forma de calcular o período sem fazer o gráfico, sem analisar o gráfico. O período ele vai ser igual a 2π dividido pelo módulo de C. E quem é esse C? O C é o valor que multiplica o nosso ângulo. Nosso caso aqui, ó, o nosso ângulo desconhecido é x. Aqui dentro do parêntese, você está vendo algum valor multiplicando o x? Quando não aparece nenhum valor, fica subentendido que é o valor 1. Então aqui o nosso C vale 1. Então se a gente substituir aqui, ó, o C vale 1. Então vai ficar período igual a 2π módulo de 1, que é o próprio 1. 2π dividido para 1 é o próprio 2π, que é o nosso período. Então você pode calcular o período tanto pelo gráfico quanto fazendo essa continha bem aqui. Tudo bem? Uma coisa muito importante, os valores que multiplicarem esse ângulo aqui de dentro vai mudar o nosso período, tá bom? Ou seja, o gráfico ele pode se alongar ou se comprimir. O período alonga ou comprime. Se eu multiplicar aqui fora o valor desse seno aqui, multiplicando aqui, ó, colocando o número aqui, multiplicando, isso vai alterar a nossa imagem. Então o gráfico ele pode se ampliar ou pode se comprimir nesse sentido. Deu para entender, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido e fique aí que a gente vai estudar cosseno.